Olá, seja bem-vindo ao Acastrofísica. Eu sou Alberto Mesquita e vamos para a nossa segunda aula de astronomia no canal. E dessa vez eu vou falar sobre a esfericidade da Terra. É um assunto que é muito pouco abordado na astronomia no geral, que é basicamente tido como algo trivial. Mas aqui eu resolvi dar ênfase nesse assunto para essas primeiras aulas, porque ele tem um objetivo de despertar a intuição em você que quer se tornar um pesquisador no futuro. E embora esse conteúdo seja muito pouco abordado na astronomia no geral, eu resolvi dar ênfase aqui porque ele tem um potencial muito grande de te dar intuição. E esses são os primeiros passos muito importantes para isso. Então, vamos lá? Muito bem. Certamente essa aula vai ficar muito grande, então resolvi que vou dividi-la em partes menores, né, para facilitar e não ficar muito cansativo para você que está estudando. Mas já vai pegando o teu lápis e caderno ou o teu tablet e vamos mandar brasa. Bom, aqui um resumo do conteúdo que eu vou tratar, né? Primeiro vou falar um resumo da aula anterior. E não adianta me olhar com essa cara aí não, porque esse assunto é muito pertinente, especialmente para a parte intuitiva. Em seguida eu vou falar sobre Aristóteles e Erastótenes, as suas contribuições na Idade Antiga. Na sequência eu vou falar sobre a esfericidade da Terra, ou a conta que Aristótenes fez para descobrir qual o tamanho da circunferência da Terra. Na sequência eu vou falar sobre a atmosfera da Terra, toda a influência que ela tem nesse assunto. Claro que eu não vou aprofundar, né, a parte de conta, aquela conta mais elaborada, mas as partes mais fundamentais será tratado aqui. E finalmente o problema da curvatura, né? Porque eu vejo muito pessoal comentando sobre a curvatura da Terra, o pessoal comete alguns erros conceituais muito importantes e ele vai ser abordado nessa aula aqui, lá no final. Então vamos lá. Um resumo da aula anterior. Eu comecei falando sobre, lá na época, nos idos de 70 mil a 30 mil anos antes de Cristo, que foi o início da que eles chamam de Revolução Cognitiva, onde os primeiros artefatos culturais, as inscrições, as primeiras manifestações cognitiva do ser humano começaram a surgir, né? Foram documentados em pedras, nas cavernas, em artefatos construídos. E naquela época, essencialmente, a população era muito pequena. Então, aquilo ali relatava basicamente como era o dia a dia dessas pessoas. Embora eles andassem bastante, mas ao longo da sua vida, o espaço que eles ocupavam era muito pequeno. Então, a noção que eles tinham era apenas que você tinha embaixo a Terra, o firmamento, e em cima o céu. Embora já soubesse do movimento das estrelas, tudo, mas era basicamente isso, né? Com o passar do tempo, a humanidade foi crescendo, o homem era nômade, passou a se tornar sedentário por conta da agricultura. Essa abundância de alimentos, ou esse aumento da oferta de alimentos, favoreceu o crescimento da população, e aí ela começou a ficar cada vez maior, né? E aí o homem precisava se deslocar cada vez mais para interagir com outros povos, por comércio e explorações de terra também, a ponto de que a humanidade foi ficando cada vez maior e naturalmente surgiram os estados, né? Para unir esses povos. Esse estado precisava se comunicar com todos os seus povos, e se esses povos ocupassem uma área muito grande, ele precisaria administrar isso. Então, daí surgiu a necessidade de mapear, né? Foi então que surgiram os primeiros mapas e, basicamente, eles davam a ideia do mundo como sendo uma ilha, mas já se tinha uma ideia da Terra como se ela fosse plana, né? Ninguém tinha a noção de geométrica, apenas o firmamento. E aí, então, começou a perceber alguns fenômenos que não dava para ser explicado apenas com esse conceito. A ideia de uma geometria passou a ser necessário. Então, por exemplo, as estrelas que eram vistas num determinado lugar, numa determinada data, em lugares bem distantes, nessa mesma data, essas estrelas não eram mais vistas, que suscitava que o planeta era circular. Outros observadores também viam os navios que, quando estavam se aproximando, ele começava a aparecer apenas as velas, e no final é que aparecia
o navio inteiro. É mais outro indício, né? Então foram esses, por exemplo, também o eclipse da Lua, que quando observava a sombra que a Lua gerava, que era a Terra gerava sobre a Lua, era sempre circular. E isso foi evoluindo e passou por vários filósofos, aí eu já estou na Idade Antiga, onde chegamos já na Grécia, onde esses filósofos, como Platão, Parmênides, Pitágoras, Anaxágoras, todos eles tinham essa visão já geométrica da Terra, mas ainda não se tinha um aspecto mais físico, né, como a gente tem hoje. E foi Aristóteles quem, pela primeira vez, compilou todas essas informações num livro, que é o livro Sobre o Céu, mais ou menos aí em 350 a.C., onde ele resolveu condensar todas essas percepções que eu já havia falado há pouco num contexto só e com uma explicação física a esse respeito. Ele escreve: a Terra é necessariamente esférica porque a tendência natural de todos os corpos pesados, como terra e água, é mover-se para o centro do universo. Logo, a forma resultante tem que ser uma esfera, o corpo que melhor se fecha em torno de um centro. O que ele está querendo dizer é que, se você pegar qualquer quantidade de matéria e tentar juntá-la, seja no espaço, num plano, o que vai gerar, se for num plano, um círculo. O que vai gerar, se for no espaço, é algo esférico. Então, isso é natural de se perceber, né? Você pode imaginar, por exemplo, quando tem várias pessoas dispersas e na hora quando elas resolvem se juntar, o que vai formar como geometria é um círculo. Então, é natural você ter essa percepção de esfericidade da região que vai para o centro. E daí é uma coisa interessante. A palavra cair significa dirigir-se ao centro. É justamente de Aristóteles que vem essa noção, né, de cair. E aí você já tem a percepção geométrica do planeta Terra sob esse aspecto. Mas ele vai mais além, olha só. Ele apresenta 3 evidências que ficou conhecida como as evidências de Aristóteles, que são elas: o eclipse lunar, mudanças nas estrelas visíveis e o navio no horizonte. E nós vamos tratar cada um deles no detalhe agora. Sobre o eclipse lunar, ele escreve: durante os eclipses lunares, a sombra da Terra projetada na Lua é sempre circular. Só uma esfera projeta a sombra circular em todas as direções, o que é natural de se perceber, né? Inclusive, uma curiosidade que eu gostava de observar era a diferença entre o eclipse lunar e as fases da Lua. Eu percebia que o eclipse lunar era o arco que era formado de sombra era bem maior do que aquele provocado pela fase lunar. Porque é uma das coisas que eu pensava que era o seguinte: ora, se eu perder o eclipse, como às vezes acontecia, de ele ocorrer muito tarde, e eu não sentir sono, não aguentar ver até lá, eu pensava, não, é igualzinho que acontece nas fases da Lua. Mas não é isso, ele é diferente. Então você percebe que a diferença entre a fase da Lua e o eclipse, quando ele está em torno de eclipse. Observa isso no próximo eclipse, que você vai prestar bem atenção a essa diferença. É sutil, mas dá para perceber bem. Outra coisa também que eu gostava de fazer, e ainda hoje eu gosto, né? Especialmente agora, depois de estudar astronomia, estar mais inteirado, familiarizado com essas coisas, é tentar imaginar o disco que a Terra faz o disco de sombra, né, que a Terra faz no espaço. E aí eu fico acompanhando e fico imaginando aquele disco inteiro. Lá é muito bonito, dá para ter a proporção direitinho de como as coisas acontecem. É muito fantástico. Então, no próximo eclipse que você se deparar, fique atento com esse tipo de detalhe que vale a pena, né? Ou, se quiser olhar pela internet também, comparar as fotos, você vai perceber essas nuances que tem nas características. Agora, sobre as mudanças das estrelas visíveis. Ele escreve: as constelações mudam de posições conforme se viaja para norte ou sul. Estrelas que são visíveis no Egito e em Chipre não são vistas nas regiões mais setentrionais, por exemplo, a estrela Canopus. E aí eu vou mostrar um esqueminha que ilustra isso que ele escreveu. Olha só. Muito bem. Aqui o mapa da Europa, né? Mas aí, se você observar, ali fica Chipre, mais ali próximo de Israel. E aí, se você olhar para o céu, você vai ver a estrela Canopus. Aí foi feito no programa, né? No estelário. Onde eu coloquei aqui a data dele, às 9 horas, né, do dia 19 de novembro de 2025. É claro, essa data o céu era diferente para aquela época, né, aquela idade antiga, mas aqui é só um exemplo para ilustrar. E aí você vê a estrela Canopus bem na linha do horizonte.
E aí, se nesse mesmo horário você mudar para outra cidade, como por exemplo Oslo, lá na Noruega, quando você observa olhando para o sul, você não encontra mais a mesma estrela, né? Ela já vai estar bem mais embaixo, né? Ou seja, se eu tirar aqui a linha do horizonte, vê que ela está mais embaixo ali. E a explicação para isso só pode ser a circularidade da Terra, né? Não tem outra. Então, aqui essa ilustração mostra bem do que se trata, né? Você tem a estrela Canopus aqui, que está bem distante, mas põe aqui para efeito de ilustração. Aqui está Chipre, e a linha branca, que é essa linha branca delimita o horizonte, né? Dessa linha branca para baixo é o horizonte, você não enxerga mais nada. Então, o Canopus está bem no limite. Já em Oslo, devido à curvatura da Terra, essa linha branca já está mais alta, né? Então não é visível para esse mesmo horário a estrela naquela região. Ou seja, a curvatura da Terra dá conta de explicar bem esse fenômeno. Continuando, esse é o navio no horizonte, talvez seja o mais conhecido de todos, né? Que você percebe o navio quando está vindo, aparece primeiro as velas, e aí o casco do navio vem aparecer bem depois, né? Quando ele já está da linha do horizonte para a nossa direção. E isso aí só podia ser explicado com a circularidade da Terra, né? Um outro fenômeno que Aristóteles fez um compilar de tudo isso num mesmo conceito. Aqui eu tenho um programinha, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, onde mostra o que você observa do navio quando ele está depois da linha do horizonte e conta a distância que ele está de nós, né? Inclusive ele acrescenta aí efeitos da atmosfera da Terra e da refração e o que ela causa, né? Que ela tem uma tendência a ampliar, né? A você enxergar um pouquinho mais longe. Nós vamos ver isso no detalhe daqui a pouco. Então dá uma olhada nesse programinha, é muito bacana, vale a pena conferir. É para você ganhar intuição a respeito disso. Então vamos lá, vamos continuar. Então, finalmente, cerca de quase 100 anos depois, né? Então é mais ou menos aí 240 anos antes de Cristo, surge Erastótenes, onde ele faz uma observação bem interessante e resolve documentar sobre isso, né? Eu vou explicar da forma como eu vi pela primeira vez. Claro que com ele não foi assim, né? Mas eu acho bem interessante, quero ver se você consegue ter essa mesma percepção que eu tive. Vamos lá. Erastótenes observou o seguinte, claro, todo mundo também observava nessa época, né? Na cidade de Siene, Siene fica mais ou menos aqui, né? De acordo com o mapa, no solstício de verão, o sol sempre batia dentro desse poço, né? Era a única época do ano em que isso acontecia, né? Ele batia exatamente em cima desse poço e as casas não tinham sombra nessa época, né? E aí ele tentou ver esse mesmo efeito lá em Alexandria. Só que nessa mesma época, essa mesma data, ele encontrava sombra. E aí qual a explicação para isso? E Alexandria fica a 800 quilômetros de Siene, né? Claro, ele não havia medido isso em quilômetros, ele mediu isso em estádios. Ele contratou o pessoal para fazer essas medidas, e deu em torno de 5.000 estádios. Não se sabe qual foi o tipo de estádio, porque tem vários tipos, né, de estádios utilizados, mas dentre eles existe um que faz com que as contas batam muito bem com as contas que é feita hoje em dia, né, com o que a gente conhece de hoje. Mas muito bem, continuando. Ele se deparou com essas duas situações, né? Você tem sombra num local e você tem ali em linha reta o Sol no outro. Então, qual é a explicação racional para que isso aconteça ao mesmo tempo? Só tem uma maneira, olha só. Só se a Terra for curva, né? É a única explicação racional que você consegue dar quando a luz do Sol bate em linha reta nesse poço, ele bate inclinado lá na estaca, né? E aí, essa curvatura é o que explica esse fenômeno dessa forma. É claro que Erastótenes já sabia disso. Eu falei dessa forma apenas para dar esse suspense, né, da forma geométrica. Porque eu já fiz isso com meus alunos, de tentar puxar deles alguma explicação a esse respeito e não encontrava. E eles ficaram impressionados quando mostrava esse design, né? E eu também fiquei impressionado na primeira vez que eu me deparei com isso. Muito bem. Ele usou isso para calcular a esfericidade da Terra. E aí é o que nós vamos ver logo em seguida. Vamos lá. Aí, como foi que ele fez isso? Ele imaginou que
esse ângulo que é feito aqui da luz do Sol com a estaca equivale a exatamente o mesmo ângulo que separa a distância de Siene até Alexandria, de onde ele fez essa medida, né? Agora vamos matematizar esse problema, né? Vamos focar nas equações que envolvem esse assunto. Vamos lá. Então, para matematizar, vamos pegar essa estaca lá de Alexandria. A gente sabe que a luz do Sol bateu inclinado, formando um ângulo, né, com a vertical. Não dá para saber esse ângulo assim de cara, mas a gente sabe que sabe qual é o comprimento da barra, também sabe qual é o comprimento da sombra, é só medir. E aí, o argumento da tangente, né, a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, você consegue calcular esse ângulo. É claro que Erastótenes não sabia da ideia de tangente naquela época, né? A trigonometria ainda não tinha sido desenvolvida nesse nível. Mas ele conseguiu calcular esse ângulo, e aí eu provoco você a tentar pesquisar, né, como foi que ele fez isso, foi que ele fez a medida desse ângulo. É muito interessante, vale muito a pena pesquisar. E aí ele chegou a essa medida aqui, ó, 7,2 graus. Essa foi a medida que ele obteve. Isso significa o quê? Significa o seguinte, ele fazendo essa medida, né, sabendo que pelo princípio dos ângulos opostos, né, esse ângulo, essa distância de Alexandria até Siene, gerava um arco cujo ângulo dava 7,2 graus. E aí o raciocínio é trivial, né? Uma regra de 3 simples. E aí a medida, o comprimento do arco dividido pela circunferência total equivale ao ângulo medido dividido por 360 graus. Tá? É uma medida natural, é óbvio, né? Essa relação. E aí o comprimento do arco, ele já sabia, né? Mandou fazer a medida, dá em torno de 800 quilômetros, conhecida hoje. A circunferência total, ele colocou como x, que eu não sabia, né? É a variável que não sabia. O ângulo medido é 7,2 graus e o 360 graus é a circunferência total. E aí é só fazer essa conta toda, né? Eu vou fazer essa medida aqui o seguinte, olha só. Aqui, essa parte dentro do retângulo verde é a parte da conta como ela aparece. E essa aqui é a parte da conta que você faz no seu caderno. Aí você escolhe se você olha para cá ou olha para lá. Mas tanto faz, né? Mas quando você faz no caderno, o que você está fazendo é exatamente essa expressão aqui dessa forma. Como não dá para pagar toda vez e fazer a mudança das variáveis ou dos valores, então é melhor ir escrevendo embaixo. Mas desse lado corresponde a exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Aí você escolhe qual dos dois você quer fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu quero descobrir qual é o valor de x, inverto essas frações, né? Então, coloco o x lá em cima, o 800 km embaixo, 360 lá em cima e o 7,2 embaixo. Aí agora é só dividir, né? 360 graus dividido por 7,2 dá 50. Dá, o grau dividido por grau, né? Que cancela. E aí multiplico os dois lados por 800 km, e aí eu vou ter 50 vezes 800. Fazendo essa conta, dá 40.000 quilômetros. Essa foi a medida que Aristóteles fez da curvatura da Terra. Se você comparar com a medida atual, ele passou muito perto. Né? Olha o quão perto ele passou, demonstrando o poder que tem os cálculos geométricos mesmo naquela época.